Bom dia novamente, cumprimento os senhores e as senhoras deputados. Cumprimento também a ordem dos despachantes oficiais, o senhor bastonário, o senhor vice-presidente e a diretora executiva. Muito obrigada pela disponibilidade em colaborarem com este nosso processo de especialidade do Diploma das Ordens, que naturalmente é a segunda vez que aqui vem, mas agora com outra especificidade, e para nós, para este grupo de trabalho, foi muito útil podermos receber as ordens nesta segunda fase, para termos uma auscultação mais pormenorizada sobre a proposta de estatuto que está em cima da mesa para a ordem dos despachantes oficiais. Julgo que conhecem a metodologia da audição, portanto o senhor bastonário tem 10 minutos para uma intervenção inicial, até 10 minutos para essa intervenção. Os grupos parlamentares depois dirigirão perguntas ou farão reflexões sobre o objeto da audição e, por fim, o senhor bastonário ou a equipa gerirá o tempo conforme entender, terá uma intervenção final de até 10 minutos. Portanto, compreendidas que estão as regras, julgo que podemos dar início ao grupo de trabalho, a esta audição, e, portanto, passo a palavra ao Sr. Bastonário, ao Dr. Mário Jorge. Só queria saber como é que... Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite endereçado por esta Comissão para nos receber em sede de discussão na especialidade dos nossos estatutos. E o que nos apraz dizer neste momento vai ser um bocado genérico. Vou levantar uma série de pontos, nomeadamente dos estatutos, que depois penso que nos outros 30 minutos poderemos esclarecer com mais propriedade. A primeira situação que para nós era muito importante que viesse a ser consignada em lei é que cada ordem deveria ter uma lei. Não achamos que seja benéfico para o futuro, quando possa vir a haver necessidade de outras de alterações ou adequação a momentos futuros, que se tenha que fazer tudo com base numa só lei. Penso que é complicado para todos. Em segundo, queremos nos congratular com as alterações que foram feitas aos nossos estatutos e pela aceitação de grande parte das nossas propostas, o que irá permitir um caminho com vista à unicidade do exercício da profissão, conforme está estabelecido no Código Aduaneiro da União, de que nós, despachantes oficiais, nos regemos. Porém, notamos que existem pormenores de redação que têm que ser revistos e alguns que temos preocupações que são essenciais. O artigo 30 do órgão de supervisão, no seu a linha C, 30C, perdão, as competências do órgão de supervisão, quando contente atos de gestão, tais como os orçamentos e a apresentação das contas, a determinação das regras de curso e avaliação final, de notar que nós, desde 2001, em que foi atribuído à data a Câmara de Despachantes Oficiais a possibilidade de fazer os cursos e de reger a entrada dos elementos dos despachantes oficiais à data Câmara de Despachantes, foi uma competência que foi atribuída pelo Estado aos despachantes oficiais. E que sempre houve, da nossa parte, a necessidade em que fosse e nomeadamente na questão do júri, fosse um júri independente. Houve sempre um elemento da ordem que faria parte desse júri, nomeadamente, na altura, o Presidente da Câmara de Despachantes, atualmente o bastonário em funções, e todos os outros elementos eram oriundos e são oriundos. Por exemplo, ainda temos um curso que vai começar agora no fim do mês, em que são membros da AT, da Autoridade Tributária e Aduaneira, em exercício ou já como aposentados, que fazem parte deles, bem como um membro da Academia, que trata de matérias, nomeadamente do direito aduaneiro. O que, para nós, é uma garantia de independência e que sempre transmitimos e que penso que é reconhecido que o nosso curso sempre teve essa isenção. No artigo 30D, põem-se-nos questões como seja a regulação dos órgãos sociais. Desde que
a Câmara de Despachantes Oficiais foi criada em 1945, todos os membros dos órgãos sociais, os seus presidentes, numa primeira fase enquanto Câmara, os bastonários e todos os corpos sociais trabalharam pro bono. Nunca houve a remuneração dos mesmos e nós assim pretendemos, conquanto compreendamos que pode haver quem ache que deve ser remunerado pelas suas funções, mas tem sido uma premissa durante estes tempos todos que assim aconteça. Logo, nós não vemos como é que não só a questão da remuneração se põe, mas também porque é que ela tem que ser decidida por um órgão de supervisão, quando tem a ver com questões de gestão, tem a ver com questões de orçamento, tem a ver com questões que dizem respeito aos poderes que a Assembleia Representativa deverá ter em exclusividade, sob proposta do Conselho Diretivo ou dos outros órgãos que fazem parte da Ordem. No número 30, isso já está. Depois temos aqui questões que são mais de pormenor. O artigo 16 é uma questão para nós, é uma questão de pormenor, mas que será importante que no 16, na linha A, nós posteriormente faremos chegar à Comissão de Trabalho todas estas propostas bem delineadas e com o enquadramento nos futuros estatutos. Temos uma situação que é a votação do parecer fiscal. Nós assumimos que o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas ou sobre os orçamentos faz parte do orçamento ou das contas apresentadas e não deverá ser votado nunca em separado, deverá ser votado como um todo ou fazendo parte do que é presente à Assembleia Representativa para fazer. Há aqui questões de pormenor, artigo 26, número 6, em que é falado no Conselho Profissional e Deontológico. O Conselho, para nós, é só deontológico, não há um Conselho Profissional. No artigo 44, número 5, é algo que nós tínhamos pedido que fosse retirado. Isto penso que não deve ter sido por esquecimento. O artigo 44, número 5, em que existem vinhetas de controle. Já está tomada a decisão que a partir do ano que vem não há vinhetas de controle. Isso era uma prática que nós achamos que ia um bocado contra a livre concorrência, contra o livre concorrência entre despachantes e com o livre concorrência e com outros membros, porque estas vinhetas encareciam muito o trabalho de cada profissional. No artigo 51, número 2, fala-se de eliminação do texto. Dê-me só um segundo, que isto é melhor eu ver. Sim, mas o contexto. No dito artigo. 51.2. Está escrito que, caso, eu vou ler o que está tudo, que é para contextualizar. Caso o diretor executivo seja membro da Ordem, antes de iniciar o exercício das funções, suspende o exercício da atividade, devendo ao efeito requerer o cancelamento da caução profissional, mantendo, no entanto, todos os direitos. Okay. A questão que se põe aqui é que nós, nos novos estatutos, já não temos uma caução profissional apresentada perante a AT. Isso é algo que também já está a ser negociado com a própria AT. A própria AT, em anos passados, apresentou-nos uma proposta nesse sentido e, em princípio, vai reavaliar. A única coisa que o despachante, que neste momento tem uma caução profissional, tem também que ter o seguro profissional. Então, a tendência é para ficar só o seguro profissional e não existir a coexistência entre os dois. No artigo 54, a linha E, também, venda de impressos, também é algo que deve ser retirado porque nós não temos venda de impressos. No artigo 61, que fala da questão dos cursos, a necessidade de existirem 2 cursos anuais, para nós que temos feito os nossos cursos, temos a aderência aos cursos, anda na casa das 2 dezenas, desde 2020,
tivemos um primeiro curso que já não era feito há 3 anos, em que tivemos 44, 45 formandos, depois tem sido na casa dos 20, 21, 22, anda nessa casa. Não faz sentido abrirmos 2 cursos quando as expectativas é de não termos um número suficiente para executar os 2 cursos, tanto pela sua vertente de sobreposição de datas, porque temos que escolher durante o ano alguns meses em que, por simplesmente, não podemos fazer os cursos, porque alturas de férias, alturas de fim de ano, em que isso é interrompido, e também pela a sua execução e, tendo em atenção a parte económica, não ser possível. O curso é pago, só que os custos do próprio curso têm que ter um limite mínimo de aderentes, porque senão estar-se a trabalhar para se perder dinheiro. Quer dizer, e a Ordem, no momento em que tenta reduzir as receitas que tem, nomeadamente com as vinhetas que eu falei há pouco, não tem capacidade económica para o fazer. No artigo 60, eu volto atrás, nós pretendíamos introduzir uma nova linha. Peço desculpa, mas isto às vezes... Onde é que estás tu? Tens aí o artigo 60 à mão. Onde é que eu tenho isto? Está aqui. Peço desculpa. No artigo 60, que fala sobre a inscrição na Ordem, e tendo em conta todas as alterações que vão ser verificadas e que estão explanadas nos novos estatutos, vamos ter a entrada de, e assim o esperamos, de muitos elementos que, fazendo o mesmo que nós fazemos, não estão inscritos na Ordem e também muito por força do Código da União. O que se pretende, ao fazer a sua integração, é que todos que representam pelas alfândegas estejam sob a mesma bitola, tenham deontologia, tenham disciplina, tenham formação, tenham credibilidade. E para isso há aqui no artigo 50 a necessidade de pôr um novo número em que nós sugerimos seja o 5º, que diz: admitida a inscrição, é permitido ao despachante oficial a utilização da garantia global de desalfandegamento para cumprimento das obrigações aduaneiras e fiscais de desalfandegamento, independentemente da forma em que exerça a sua atividade profissional. Sr. Bastonário, eu pedia só que tentasse concluir a intervenção inicial para depois passarmos aos grupos parlamentares. Muito obrigada. Peço desculpa. Temos aqui dúvidas do artigo 62, número 3, o exame, o júri, qual é o critério que é colocado, e isso foi algo que eu já falei, que não sejam membros da Ordem. Qual é o critério desse júri? Foi algo que eu já falei anteriormente. Há também no artigo 64, número 3, a necessidade de saber que título executivo vai existir. No artigo 64, número 3, em que havia a certidão de dívida e cobrança coerciva pela AT, que está previsto em lei, só que nestes estatutos não aparece qual é o documento que se torna título executivo. No artigo 66, número 65, ao fim e ao cabo, isto é uma redundância, porque dizem que a atividade, no nosso estatuto, disse que a nossa atividade pode ser efetuada por terceiros, ela já o é permitida por força do Código Aduaneiro da União. Depois, deparam-se-nos algumas dúvidas, nomeadamente na questão das sociedades multidisciplinares, e que têm que ver com a responsabilidade ou não das mesmas e como é que ela é feita em termos das dívidas aduaneiras e tributárias. Por último, há aqui umas pequenas coisas que este projeto de lei que existe tem que ser alterado, é que já não é a Lei Quadro de 2015, tem que ser a Lei Quadro de 2023.
São tempos. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela reflexão que nos trouxe. É a vez de passarmos aos grupos parlamentares. Começa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, também os Srs. Deputados, e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Bastonário, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Diretora Executiva, e dizer que neste momento estamos num ponto de especialidade para melhorar a proposta existente, por isso os contributos que a Ordem dos Despachantes Oficiais nos colocou são importantes e também trabalharemos com eles com vista a melhorar também aquela que é a iniciativa legislativa que será votada em votação final global na Assembleia da República. Por isso, vamos olhar para esses conjuntos de temas que foram sinalizados, sublinhando que seria importante também que chegassem fisicamente, até para termos uma maior capacidade de análise sobre os mesmos. Depois, a dizer que também, para nós, é importante sublinhar que grande parte daquelas que eram as propostas da Ordem foram aceitas com vista a termos um estatuto, digamos assim, que vise melhor responder àquela que é a necessidade que a Ordem vê da defesa do interesse público, porque é isso que estamos a falar, nomeadamente quando estamos a falar de questões alfandegárias, a defesa do interesse público e a garantia de credibilidade e da ética no exercício da profissão. E uma primeira questão que colocava é se estas alterações estão ou não em consonância com aquilo que se passa noutros parceiros europeus, também noutros congêneres internacionais, a nível daquela que é a função dos despachantes oficiais, porque sendo uma função que existe também noutros países, perceber como é que isso se coloca nesses locais. Depois, dizer que percebemos que é necessário fazer algum trabalho de limar algumas arestas que foram aí colocadas e a nossa disponibilidade para o fazer, e dizer, no fundo, que os nossos princípios se baseiam, obviamente, na Lei Quadro, que está aprovada, que está publicada, e tem pontos para nós essenciais, como a separação da regulação da representação, também a questão das áreas reservadas, isto falando genericamente. E aí percebemos que a Ordem dos Despachantes Oficiais está também genericamente de acordo com aquela que é a proposta, percebendo que pode ser melhorada e trabalharemos nesse sentido e que, por isso, também é para nós importante esses contributos e certamente os continuaremos a trabalhar para, quando esta iniciativa for votada em sede da Assembleia da República em votação final global, ser também um documento mais forte. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Costa. É a vez do Grupo Parlamentar do PST. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Cumprimentar todos os colegas e um cumprimento especial à Ordem dos Despachantes, na pessoa do Sr. Bastonário, do Sr. Vice-Presidente e da Sra. Diretora Executiva. O Sr. Bastonário, o Dr. Mário Jorge, começou a sua intervenção por um ponto que nos é crítico para o PSD, que tem a ver com o facto do Governo ter criado uma lei geral para a aplicação às alterações que propõe dos estatutos das ordens profissionais. Ou seja, passamos de ter uma lei, como existia até em 2015, para cada uma das ordens profissionais, ajustada a cada ordem profissional, para uma lei geral, que depois aqui além vão criando ressalvas para as respectivas ordens profissionais. Como é óbvio, a Ordem dos Despachantes Oficiais tem singularidades muito próprias, no âmbito do interesse público e da sua atividade, nomeadamente aduaneira e tributária, que muitas das ordens não têm, nem têm que ter, não é o perfil, nem o estatuto. É uma atividade que eu pessoalmente conheço há muitos anos, não que esteja ligado, mas por facto de viver em Valença do Minho, conheço muito bem o trabalho que fizeram até
à abolição das fronteiras, mesmo atualmente, não havendo fronteiras, continuam a haver despachantes oficiais, porque há muito import-export, em especial dos polígonos industriais do norte de Portugal e da Galiza, portanto, para a qual esse trabalho é necessário, e com componentes que vêm desde a África, da Ásia, e que depois são reenviados, depois dos kits preparados para as fábricas de automatação, automóveis um pouco pelo mundo inteiro, portanto conheço muito bem o vosso trabalho. E, portanto, tem especificidades muito próprias que a atual lei tem dificuldade em enquadrar, porque ela é genérica para todas as ordens profissionais. E, portanto, há algumas matérias que o Sr. Bastonário já referiu, outras que poderá ainda vir a referir na intervenção final, que nos preocupa. Gostaríamos de saber a vossa opinião, em que medida é que se aplicam ou podem aplicar, ou como é que se podem aplicar à ordem dos despachantes oficiais, nomeadamente a questão dos estágios profissionais. Que é uma lei geral, à partida para todas as ordens, que a vossa ordem não se aplica, nem aos colégios de especialidade. Que então temos aqui referido muito, que a lei é um grande enfoque em relação a outras ordens profissionais, que no vosso caso não tem aplicação direta. E, portanto, têm que fazer os respectivos ajustamentos, como é óbvio, a estas questões. Ou criamos aqui ressalvas para não criarmos problemas futuros. Depois há uma outra matéria que já referiu, tem a ver com as competências de alguns órgãos, em especial a eleição de membros externos do Conselho de Supervisão, do Conselho de Disciplina e Jurisdição. Gostávamos de sentir um pouco mais a vossa posição. Já sei que a vossa praxis já é de incluir membros externos em algumas atividades, normalmente nos júris dos cursos que vão realizando, mas gostávamos de perceber se isto é algo que vos preocupa, que extravasa um pouco aquilo que deve ser a autonomia das próprias ordens, se isto se enquadra na defesa do interesse público ou não, até que ponto belisca a defesa do interesse público, se belisca um pouco a autonomia da vossa ordem, e o que é que podemos aqui melhorar ainda na especialidade. Na especialidade de todas as forças políticas, com certeza que irão apresentar propostas de alteração ao projeto de lei do Governo, que entretanto foi aprovado na Generalidade. Com certeza que os vossos contributos são muito importantes, e como já referiu o meu colega do Partido Socialista, cada um de nós que retirou as notas considera essenciais, mas se nos pudessem fazer chegar por escrito as vossas posições, também agradecíamos, e portanto o PSD está disponível para aquilo que entenderem daqui até à apresentação das propostas e até à votação final. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Mendes. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega e do Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados. Chega agradece a presença do Dr. Mário Jorge, bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais, bem como dos restantes membros presentes desta Ordem. Consideramos que esta proposta é uma tentativa do Governo para controlar as ordens profissionais. Diria mesmo que é o primeiro passo para acabar com as ordens profissionais. Tal como o Governo, mas de uma forma bem mais abrupta, a Iniciativa Liberal já declarou publicamente a sua oposição à existência das ordens profissionais. Pelo nosso lado, o Chega expressou desde cedo fortes objeções à forma como o Governo coordenou todo este processo e como exemplo o facto de às ordens apenas ter sido dados 2 dias para analisar uma proposta com 700 páginas. Assim como, diria, a forma de pirâmide invertida em como todo este processo foi conduzido. Sublinhamos que esta proposta do Governo Socialista não considera adequadamente as necessidades das profissões regulamentadas. Embora as ordens tenham grandes diferenças entre si, o Governo fez uma espécie de copy-paste, não considerando essas diferenças. O Partido Chega agradece as contribuições que hoje aqui nos trouxeram e afirma perentoriamente que tudo fará para que as ordens profissionais não sejam silenciadas. Passo a colocar as seguintes questões. No último boletim anual da Ordem dos Despachantes Oficiais, uma crónica de opinião intitulava-se, e passa a citar, as ordens com muito Estado, um Estado com pouca ordem. As palavras são de Cândido Graça, despachante oficial e presidente da mesa da Assembleia Representativa.
Volvidos 12 meses, mantêm Vossas Excelências as preocupações com a crescente intervenção do Estado nas ordens profissionais? Entendem que as mudanças legais e estatutárias podem ajudar a proteger a atividade dos despachantes oficiais? A Ordem dos Despachantes Oficiais propôs alterações no artigo 60º, substituindo, e cito, representante aduaneiro por despachante oficial. Pode-nos explicar a razão para essa alteração e como é que ela se relaciona com a terminologia usada em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento também o Sr. Bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais, Dr. Mário Jorge, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Ricardo Silva, e a Sra. Diretora Executiva, Dra. Joana Ribeiro. Agradecemos os contributos que já nos trouxeram na intervenção inicial e que são úteis para este processo de especialidade que estamos neste momento a empreender. E, de facto, este processo da Lei das Ordens, como já temos vindo a afirmar ao longo das várias audições nesta manhã, revelou-se um processo que começou ao contrário, que devia ter sido ouvido primeiro a cada uma das ordens, sobre cada uma das especificidades das ordens, e então depois criar-se um projeto de lei e não a ideia de primeiro decidir-se que se vai alterar todos os estatutos das ordens profissionais e depois então ouvir-se as ordens, ainda por cima, com o pouco tempo que tiveram para se pronunciar acerca dessas alterações. E, portanto, todo este processo funcionou, da nossa ótica, ao contrário, e isso, naturalmente, que tem consequências não apenas do ponto de vista formal, mas consequências também nos próprios resultados que se encontram nesta proposta de lei. Há aqui vários aspectos que são transversais e que têm sido abordados nas várias audições e que o PCP tem também manifestado relativamente, por exemplo, a estes órgãos externos, com presença de pessoas externas à profissão, uma preocupação relativamente à constituição destes órgãos, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de haver uma duplicação de organismos e de funções que neste momento já são assumidas por organismos que já existem em cada uma das ordens e que passam a ser duplicadas com a existência destes novos organismos. Também relativamente à autonomia das ordens, nós consideramos que as ordens não são sindicatos, também não são associações de direito privado, mas também não são institutos públicos de tutela governamental. São associações públicas às quais foram confiadas funções de interesse público e é nessa matéria que se deve, e é nesse âmbito que se devem manter as ordens profissionais e consideramos que, de facto, a autonomia das ordens é importante, sendo uma autonomia naturalmente restrita àquilo que são estas funções que lhes são delegadas pelo Estado na persecução do interesse público. Ora, uma das principais preocupações que temos é que esta legislação tem como tendência, ainda que possamos dizer que em alguns casos não se foi tão longe quanto era a intenção inicial do Governo, mas que há uma tendência, em geral, para uma certa desregulamentação das profissões, ou para abrir a porta para uma desregulamentação das profissões, e isso é algo que nos preocupa. E, em particular, temos vindo a alertar para a consagração das sociedades multidisciplinares como algo que vai precisamente nesse sentido da desregulamentação das profissões, de permitir que existam sociedades com um conjunto mais abrangente de profissões, o que naturalmente vai levar à concentração de entidades em cada vez menos entidades e de maior dimensão e muitas vezes até com um domínio por parte de grandes grupos económicos que passam a ter então o acesso ou controlar de forma demasiado excessiva estas sociedades multidisciplinares que se vão passar a formar e que, muito possivelmente, vão dificultar até a própria capacidade das ordens de cumprirem com as suas funções, nomeadamente no que diz respeito à deontologia, ao sigilo profissional e ao conjunto daquilo que são enfim, a supervisão que cada uma das ordens tem que realizar junto de cada uma das profissões. Estas são preocupações que temos vindo a manifestar, relativamente também às competências exclusivas. Gostaríamos de saber se consideram que essas matérias estão resolvidas na proposta de lei que neste momento estamos a apreciar, ou se há matérias que devem ser melhor aprofundadas no que diz respeito aos atos próprios,
às competências exclusivas. Relativamente aos estágios, a nossa posição é que devem ser remunerados e, portanto, essa matéria parece-nos que, apesar de haver vicissitudes para cada uma das ordens, na verdade os estágios devem ser remunerados e essa é uma posição que temos manifestado ao longo deste processo. E, portanto, gostaríamos de, sobre estas várias matérias, no que diz respeito aos órgãos externos, à autonomia das ordens, aos atos próprios e à desregulamentação das profissões, se existe ou não essa tendência, de ouvir um pouco mais sobre a posição da Ordem dos Despachantes Oficiais e é nesse sentido que gostaríamos também de, enfim, ouvir de forma mais pormenorizada aquilo que nos possam querer transmitir para eventuais alterações agora no processo de especialidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então entrar na intervenção final da Ordem dos Despachantes Oficiais. O Sr. Bastonário tem até 10 minutos que pode partilhar, mas para responder a estas e a outras questões que entenda relevantes. Desculpa que isso falta de jeito. Respondendo em primeiro lugar ao Sr. Deputado Costa, do PS, a realidade aduaneira que é consagrada pelo Código Aduaneiro da União não é igual em todos os países da União Europeia. A nossa realidade é equiparada aos países do Sul e do leste da Europa. Na parte, vamos lá, norte, a chamada Europa Rica, o entendimento que eles dão e sempre deram era diferente. A figura do despachante oficial, como nós existe cá, nesses países não existe. Conquanto haja, por exemplo, na Bélgica, há uma tentativa de criar essa figura, com um nome, não sei, mas de representante aduaneiro, todos os outros não têm. O exemplo que mais chegado é o que existe em Espanha, em que logo que houve as alterações ao Código Aduaneiro da União em 2013, em que existiam vários tipos de empresas ou individuais que despachavam perante as alfândegas, houve logo aí um consenso em juntar tudo, criar o que hoje se chama os colégios aduaneiros, que existe um por cada região autónoma, e funcionar nessa base. O Estado português, nessa altura, e isso aí meia culpa, não foi capaz de avançar nessa solução. Que levou a que, durante este período todo, existem aqueles elementos que nós chamamos as cédulas I. As alfândegas passam dois tipos de cédulas. As cédulas R, que são passadas pela Ordem dos Despachantes Oficiais, e uma cédula I de representante aduaneiro, sem regras, que pode exercer a profissão. E nunca houve a possibilidade de, até hoje, de juntar todos e pôr todos sob uma mesma responsabilidade. E nós estamos a fazer isto um bocado à imagem do que foi feito em Espanha. As nossas propostas, como é o vosso conhecimento, foram sempre de abrir, de permitir a integração, inclusive tínhamos um problema com as licenciaturas que eram basicamente licenciaturas da área da economia ou do direito e que hoje em dia, mesmo pelo número de pessoas que nos procura, as licenciaturas são várias. Há muitas licenciaturas que se enquadram e que não são necessariamente destas duas áreas. Eu penso que com isso possa ter respondido à sua questão. Quanto à questão ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, a questão que nos põe quanto aos órgãos ao órgão de supervisão e ao Conselho Deontológico, neste momento não é algo que nos preocupe. O órgão de supervisão pode funcionar desde que não tenha poderes, que são poderes executivos,
ou poderes da Assembleia Representativa. Tem que ser um órgão de supervisão pura e simples. Pode ver, pode dar os seus pareceres, mas esses pareceres não podem nunca ser vinculativos, porque só podem vincular a ordem dos despachantes e os despachantes, os próprios despachantes. Não é figuras terceiras que podem dizer não, vocês vão fazer assim ou vão fazer com outro. Não, isso não funciona. Não funciona, tanto que o desconhecimento nem sempre é o mais... Ou tem um conhecimento que já vem da parte das ditas alfândegas, a parte aduaneira da AT, ou então vem de uma ou de outra entidade, de uma ou de outra academia que tem um contacto muito perto connosco, mas não sabem, não têm a noção, e dificilmente o vão ter, de como é o funcionamento da ordem, como é o funcionamento e o contacto que os despachantes têm, não só entre si, mas também com as entidades com quem interagem em termos do serviço que prestam. Reitero que o órgão de supervisão e membro em nível do Conselho Deontológico não é algo que nos preocupe muito, desde que sejam observados estes princípios. O Sr. Deputado Jorge Galveia, peço desculpa, do Partido Chega, põe-nos uma situação, com base no artigo do nosso boletim do meu colega Cândido Graça, que como é que é as coisas? Isto foi feito o ano passado, hoje o cenário é exatamente o mesmo. Enquanto esta lei, a nova lei de estatutos, não for aprovada, promulgada e editada, publicada, e enquanto também da parte do Ministério das Finanças, nomeadamente da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, não forem tomadas em termos de projeto, de decreto-lei, medidas que venham a refletir os dias de hoje e o Código Aduaneiro da União, em que existe já uma proposta, já antiga, nesse sentido, que nós esperamos que venha a surtir efeito, só aí as alterações se vão dar. Sentimos que, nomeadamente por parte da AT propriamente, não da Secretaria de Estado, há assim um bocado uma resistência muito forte às alterações. A Autoridade Tributária e Aduaneira, tal como eu há pouco disse, tem a faculdade de emitir as ditas cédulas IS. As cédulas IS, e isso para fazer um contexto, são emitidas com alguém ou uma empresa que vai junto à alfândega, de uma das alfândegas de jurisdição, e diz: eu quero ser um declarante aduaneiro, quero ser um representante aduaneiro, o que é que eu tenho que fazer? Ok, apresente-nos o registro criminal limpo e faça uma caução de 50 mil euros, 49 mil, que eram os antigos 10 mil euros. Só. Ou seja, esta profissão, que é uma profissão altamente regulada pelo Código Aduaneiro da União, no nosso país, infelizmente, é completamente desregulada, porque a AT parece que não entende a necessidade de que haja uma regulação efetiva, que as pessoas que declaram tenham credibilidade, tenham competências. É algo que terá que ser feito, não em sede desta Casa, mas em sede do Governo e da própria Autoridade Tributária Aduaneira. Desculpa. A questão de representante, o Sr. Deputado Jorge Galveia pôs também a questão de representante aduaneiro ou despachante oficial. Nós somos despachantes aduaneiros, despachantes oficiais pela história que carregamos pelo menos há 150 e alguns anos, em que pela primeira vez, por edito real, penso que é isso, foi declarada a profissão do despachante, na altura ainda não era oficial. Mantivemos isso em 1945, quando a Constituição da Câmara de Despachantes foi a Câmara dos Despachantes Oficiais, porque o despachante até essa data existia como figura singular e eram as alfândegas de cada alfândega de Lisboa ou alfândega do Porto é que passava as suas cédulas, mediante concursos, mediante o número de clausos, e dizia que
este senhor pode ser despachante e é despachante oficial. Aí já começou a ter o termo despachante oficial. Quando a Câmara foi criada em 45, então aí adotou o nome de despachante oficial. Despachante oficial é o representante aduaneiro que está plasmado no Código Aduaneiro da União no seu artigo 18. É aquela personalidade, aquela entidade que pode declarar perante as alfândegas, as várias alfândegas do território da União, a entrada, a saída de mercadorias e outros regimes que nós utilizamos, aperfeiçoamentos ativos, e muitos distintos especiais. Por exemplo, há pouco o Sr. Deputado do PSD falou da questão do domínio, da feitura das... juntam as pecinhas para depois mandar para isso é algo que não há uma cobrança de impostos, mas há todo um trâmite aduaneiro que beneficia a economia, e neste caso a economia dessas nacional e dessas grandes empresas em particular. Quanto ao Sr. Deputado do PCP, peço-lhe desculpa, não fixei o seu nome. Duarte Alves, sim. Peço desculpa pelo facto. Nós concordamos com a questão, essencialmente, a duplicação dos organismos, que tem a ver, ao fim e ao cabo, com o que eu tenho estado a fazer notar relativamente aos órgãos de supervisão e à Assembleia Representativa e ao Conselho Diretivo, sem dúvida alguma. Fazemos muito enfoque na questão da regulamentação da profissão, que isto tem a ver com todo aquele que eu acabei há pouco de exprimir, que tem a ver com haverem outras pessoas, outras entidades a poder fazer o mesmo trabalho que nós, mas de uma forma completamente desregulada. Para isso é importante que estes estatutos avancem, entrem em vigor e que também, tal como eu disse, da parte governamental seja feito o seu caminho. Quanto à questão das sociedades multidisciplinares, eu pedi à doutora Joana, que ela está mais à vontade do que eu, para falar sobre esse tema. Tem a palavra a senhora doutora Joana. Tem que ligar o microfone. Muito bom dia, Srs. Deputados, ou boa tarde, eventualmente já. Só queríamos, como referiram há pouco, efetivamente a atividade de despachante oficial, ou concretamente a representação aduaneira, tem uma especificidade, nomeadamente relativamente ao cumprimento das dívidas tributárias e aduaneiras, e, portanto, por via disso, havendo aqui uma nova figura das sociedades multidisciplinares, impõe-se eventualmente, e sabendo que efetivamente o regime que está plasmado nas sociedades multidisciplinares é uma responsabilidade solidária, porém parece-nos que temos aqui alguma incompatibilidade em termos de responsabilidade no nosso estatuto, porque não só fala da responsabilidade subsidiária, que é assim que tem que ser, dos sócios e pertencentes às sociedades profissionais, mas efetivamente não contempla as sociedades multidisciplinares, portanto parece-nos que é uma questão muito importante. Paralelamente, como o Sr. Bastonário referiu, temos aqui a questão de enorme importância, que é a regulamentação da atividade da representação aduaneira em paralelo com a aprovação destes estatutos, que tem que ser feita necessariamente, e aí importa ter alguma atenção relativamente às questões da responsabilidade e às questões da garantia global de desalfandegamento. Ou seja, existe um regime próprio, pelo menos estava constante na antiga reforma aduaneira, que ainda tem algumas disposições em vigor. No entanto, tudo tem que ser feito em consonância com vista a essa regulamentação. Portanto, relativamente às sociedades multidisciplinares, essa é a parte que nos importa mais. Doutora, só muito brevezinho. A questão é que, efetivamente, a AT, neste momento, não tem considerado a associação das garantias globais de desalfandegamento às cédulas dos despachantes oficiais.
E para nós isto é uma questão de enorme importância, só permitindo essa associação relativamente às sociedades profissionais. Ora, parece que isto vem no sentido contrário da maré, se me permitem, porque efetivamente se temos agora a abertura para as sociedades multidisciplinares, estamos a ter aqui algumas barreiras, não só ao exercício da profissão, mas concretamente à promoção do emprego. Era só isto, Sr. Deputada. Muito obrigada, Sra. Joana Ribeiro. Não sei se o Sr. Bastonário podemos dar por concluída esta audição, também o tempo já foi ligeiramente ultrapassado, mas julgo que correspondeu às questões dos senhores e dos senhores deputados e, portanto, resta a este grupo de trabalho agradecer a pronta colaboração da Ordem dos Despachantes Oficiais e demonstrar-se disponível para aquilo que os senhores entendam necessários e agradecer mais uma vez às senhoras e aos senhores deputados por acompanharem nesta primeira reunião de audições este processo de especialidade e vemo-nos amanhã. Muito obrigada. Muito obrigado da nossa parte.